Pessoal, Atlético 1, Vasco 0. Estou gravando o vídeo imediatamente depois do jogo, por isso o Atlético é líder do Campeonato Brasileiro nesse momento, pode ser superado ainda nesse domingo pelo Botafogo, mas o mais importante está na parte de cima da tabela. Nada, nada, já foram 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. É óbvio, tem muito campeonato pela frente, mas o Atlético começa fazendo a parte dele. 10 pontos em 15 possíveis, exatos 2/3 dos pontos, que é o que todo mundo acredita que é a pontuação para pelo menos garantir uma vaga na Libertadores, mas também para disputar o título brasileiro. Ah, mas o Atlético não está jogando bem? Concordo absolutamente com tudo isso. O segundo tempo do Atlético, inclusive, foi bem abaixo do que foi o primeiro. Mas, pragmaticamente, como pensa o Cuca, o Atlético está atingindo seus objetivos. Jogou 3 em casa, ganhou as 3. Empatou uma fora, perdeu a outra. 5 jogos, 10 pontos conquistados. É óbvio que o jogo tem muito a ver com o Hugo Moura ter sido expulso, mostrando claramente como o Atlético já deveria ter liberado, negociado ele até bem antes. Mas antes mesmo da expulsão do Hugo, o Atlético já era superior, já tinha colocado bola na trave, já dominava o Vasco, né? Com o Zapelli mais participativo, um dos melhores jogos do Zapelli, com passes muito importantes, com boas transições, marcando um pouquinho mais, longe ainda do que ele pode produzir, mas já melhor do que ele vinha produzindo. Canóbio, infelizmente, se lesionou, temos até que esperar qual vai ser a gravidade dessa lesão, mas o Atlético dominando o jogo, e o jogo passando muito por Eric e por Fernandinho. Eles que não estiveram bem nos últimos jogos, o Eric e o Fernandinho não foram bem, por exemplo, contra o Juventude, o Eric não jogou bem o jogo da última quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Ipiranga, mas os dois fizeram muito boa partida diante do Vasco. Lideraram o Atlético para a chegada ao gol que veio justamente com o Eric, depois de um lindo passe do Gamarra para o Esquivel, e o Esquivel colocou para o Eric fazer 1-0. Podia ter terminado o primeiro tempo 4-0, porque o Atlético ainda colocou mais 3 bolas na trave, foram 4 ao todo, porque ainda teve uma no segundo tempo. O Atlético dominou amplamente o jogo, deveria ter saído com uma vantagem maior. E aí, talvez no segundo tempo tenha um pouco a ver o Atlético ter caído de produção, porque o jogo estava muito fácil. O Atlético era muito superior ao Vasco. Só que aí o Atlético deu uma desligada, e aí não adianta, é Brasileirão. Qualquer adversário, mesmo os mais frágeis, como o Vasco é nesse momento, vão acabar gerando algum risco. O Bento teve uma intervenção numa chegada do Rossi, depois os arremates ou foram no centro do gol ou foram para fora, mas é a tal da história da bola que ronda para lá, ronda para cá. O Atlético deu uma ajustada depois da entrada do Nicão, quando o Nicão entra no lugar do Coelho, e assim, eu acho que já deu, eu acho que se não na quarta, porque é aquela viagem danada até Venezuela, mas no domingo, no Allianz Parque, o Atlético tem que ter o Nicão entre os titulares para enfrentar o Palmeiras. E de resto, é esperar a questão do Canóbio, que certamente não vai viajar para a Venezuela. Esse é um jogo, aí sim, para o Atlético utilizar todos os reservas lá contra o Zuliano, e ainda é bem provável que ganhe com certa facilidade. Mas, se olhar para esse início de campeonato brasileiro, claro, dando todos os destaques à irregularidade, ao fato do Atlético, quando não venceu, teve atuações bem frágeis, fora de casa ter somado 1 ponto em 6, tudo isso dentro do pacote. Mas o que o Atlético projeta para o brasileiro foi conquistado nos 5 primeiros jogos, 10 pontos em 15. Além do Eric e do Fernandinho, como sempre, o Bento importante. Kaique Rocha fez grande jogo mais uma vez. Gamarra crescendo de condição técnica, fisicamente também. Godoy e Esquivel, Godoy um pouco mais discreto, Esquivel com passe para gol. O Atlético depois, lá do meio para frente, já falei do Eric, do Fernandinho, do Zapelli, o Julimar sempre muito lutador, o Coelho da mesma forma, mas ambos insuficientes tecnicamente, para que o Atlético precisa. O Pablo movimentou-se bastante, mas hoje não apareceu tanto para finalização.
teve a falta, né? Essa sim muito bem cobrada que bateu na trave. E o Mastriani, mais uma vez, com pouco tempo, gostaria de ver, quem sabe, o Mastriani sendo titular na quarta-feira possa mostrar um pouco mais do que fez ele ser o artilheiro do América no ano passado. Resultado importantíssimo, primeiro tempo muito bom, segundo tempo com ressalvas, mas o Atlético consegue 10 dos 15 pontos nas 5 primeiras rodadas do Brasileirão. Um abraço.